Olá, seja bem-vindo ao podcast Analista de Licitação. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você sair do absoluto zero e chegar ao analista master, que é aquele analista de licitação que recebe salários e faturamentos acima de R$ 10.000. Eu sou a professora Flávia Viana e no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: como começar a trabalhar com licitações, como iniciar a minha carreira como analista de licitação, por onde que eu começo e como que a gente faz a alavanca, né, a carreira do analista. Então vamos lá, pessoal, vou abrir aqui, tá? Você que está escutando aí esse podcast, eu estou narrando tudo que a gente tem aqui na nossa tela, e você que está participando do vídeo também, eu trago aqui o nosso quadro branco, onde eu vou mostrar para você, né? Primeiro, então, se você já acompanhou aí os primeiros podcasts, você já sabe que o analista de licitação é aquele profissional que ele é responsável por representar empresas nas licitações e utilizar as estratégias corretas para garantir o sucesso nessa tarefa. Então, o analista de licitação é aquele profissional que ele vai trabalhar a inteligência, a estratégia para que ele consiga um número significativo maior de licitações, ganhar um número significativo maior de licitações, alavancando os resultados das empresas para as quais ele trabalha e também da sua própria empresa. Então, por exemplo, tá? Tem o Bruno é meu aluno lá do Analista Master. O Bruno, ele é empresário. Então, o Bruno, quando ele foi descobrir o que é licitação, a primeira vez que o Bruno conversou comigo, ele não sabia o que era licitação. Ele estava à procura, né, de algo que pudesse trabalhar, que ele pudesse ser o seu próprio chefe, que ele pudesse ter uma flexibilidade de trabalho. Então, o que o Bruno fez? O Bruno começou participando das licitações, ele abriu uma empresa de pequeno porte, e conforme ele foi vencendo licitações, ganhando licitações, o faturamento da empresa dele foi aumentando. E hoje ele tem uma empresa de grande porte, né? Então ele começou pequeno, foi lá, microempresa, empresa de pequeno porte. Aí ele foi extrapolando os limites, por exemplo, uma empresa de pequeno porte pode ganhar, né, um empresário, 4 milhões e 800 por ano, né? E aí, extrapolando esse limite, ele vira uma empresa de médio porte, de grande porte, tá? Então essa é a primeira alternativa, né? Mas tem também, por exemplo, o caso da minha aluna Daniela também. A Daniela, ela tem uma vaga de emprego, né? Ela é analista de licitação em uma empresa que trabalha na parte de equipamentos médicos, por exemplo, e lá dentro, então, dessa empresa, ela, utilizando as estratégias corretas, utilizando os recursos administrativos de forma correta, ela conseguiu, então, aumentar muito o faturamento da empresa na qual ela trabalha, porque ela participa das licitações lá para essa empresa, Então, por exemplo, às vezes a gente está lá no quarto, quinto lugar, mas tem problemas nas propostas e nos documentos daqueles que estão em primeiro lugar, em segundo lugar, e a gente consegue identificar esses problemas, a gente avisa o pregoeiro, e essas empresas vão sendo inabilitadas, desclassificadas, a gente vai tirando os nossos concorrentes, aventureiros, né, que não estão aí, não seguiram, não, de repente nem leram o edital direito, entraram lá para dar proposta, nem sabem o que está acontecendo, e essas empresas são excluídas, e aí a gente vai conseguindo ganhar mais licitações utilizando essas estratégias corretas que vão garantir o sucesso, tá? Nessa tarefa, nessa empreitada. E tem também, por exemplo, o caso do meu aluno Rafael. O Rafael, ele abriu uma consultoria e ele presta esses serviços, né? Então, por exemplo, o Rafael não entende nada de equipamento eletrônico, mas ele está participando de licitações para clientes que vendem aparelhos eletrônicos. A tarefa dele é ganhar aquela licitação. Então, ontem mesmo ele estava disputando um pregão eletrônico lá no valor de quase 10 milhões de reais, mesmo que ele não tenha um entendimento sobre a parte do objeto em si. Tá? Mas ele sabe o que? Ele sabe participar e ele sabe ganhar as licitações. Então, tanto o cliente dele ganha quanto ele ganha. Então, essa é a função do analista. Tá? O que você vai fazer como analista de licitação? Você vai participar dessas licitações, utilizando as estratégias corretas para garantir um sucesso aí nessa empreitada, nessa tarefa de participar das licitações. Então, você vai se tornando um expert em participar das licitações, em ganhar as licitações. E aí você pode fazer isso tanto com a sua empresa, como é o caso do Bruno, você pode fazer isso
tendo um emprego de analista de licitação, como é o caso da Daniela, e você pode fazer isso sendo um consultor, um assessor, como é o caso do Rafael, tá? Então, são várias opções que você tem para trabalhar, então não necessariamente precisa abrir sua empresa, você pode representar empresas aí de terceiros, como a gente faz aqui também, tá? Bom, então aí o que eu vim falar para você, né? O que é a licitação? Eu quero que você entre um pouquinho aqui nesse tema comigo para você entender como que acontece, como que essa oportunidade ela pode estar acessível para você e como é que você pode estruturar sua carreira de analista de licitação participando das licitações aí na sua casa mesmo, só tendo acesso a um computador e à internet, né? Então como é que funciona? Quando eu, Flávia, quero comprar uma caneta, tá? Quero comprar essa caneta aqui. Então a Flávia precisa de caneta. Tem um shopping aqui do lado da minha casa. Então, quando eu preciso de caneta, geralmente, né, eu atravesso a rua, entro no shopping, já tem uma papelaria lá logo de cara, eu mesmo escolho as canetas, eu falo, olha, eu preciso de uma caneta, a ponta dela não pode ser muito fina, porque eu gosto de caneta que solta bastante tinta, né, a caneta não pode ser, ela tem que ser um pouco sextavada, porque senão gera calosidade aqui no meu dedo, então eu mesmo vou procurando as canetas, as cores que eu quero caneta azul, quero caneta preta, caneta colorida, né, as cores que eu quero, que eu vou utilizar para escrever, enfim. Agora, quando a Flávia trabalha aqui na prefeitura, por exemplo, e a Flávia, trabalhando na prefeitura, precisa comprar canetas para a prefeitura, a Flávia não pode atravessar a rua, entrar no shopping e comprar caneta para a prefeitura. A Flávia tem que fazer um procedimento que é chamado licitação. Então, a Flávia vai criar um edital, a gente chama de edital, onde tem todas as regras, como é que vai ser julgada aquela caneta, como que tem que ser a caneta, qual que é a especificação da caneta, qual que é a cor da caneta, né? A caneta tem que ser sextavada, a caneta tem que ser ponta fina, a caneta tem que ser ponta grossa, então todas as especificações que essa caneta vai ter, eu escrevo nesse edital e eu lanço isso no mercado de forma que quem vende caneta pode comparecer, pode apresentar suas propostas para a prefeitura e a gente vai fazer um julgamento para ver quem é que vai ganhar aquela proposta. E fechar o contrato, fornecer as canetas e receber aí as canetas. Então, veja bem, você precisa vender as canetas só se você for um empresário e você de repente quiser abrir uma papelaria. De repente você fala, não, eu quero abrir uma papelaria, sempre sonhei em abrir uma papelaria e quero vender minhas canetas. Então, ótimo. Se você é empresário ou você pretende ser empresário, você abre a sua papelaria e você vai poder começar a vender canetas para o governo participar de todas as licitações que vão comprar canetas. Mas muitas vezes você fala, não, eu não quero nem saber de ter que comprar caneta, de ter que mandar entregar caneta. Eu prefiro pegar as papelarias que já existem, ir lá apresentar essa oportunidade lá para as papelarias. Olha, vocês trabalham, vocês vendem para o governo? Não. Então vamos tentar. Eu vou participar para você e só se a gente ganhar, eu vou pedir uma comissão sobre o êxito, né? Como se fosse um trabalho de representação mesmo. Então vamos lá, eu vou participar, a gente ganha a licitação, você entrega as canetas nos prazos certinhos e eu vou ganhar uma comissão sobre o êxito, tá? Então aí hoje eu ganho uma licitação aqui, amanhã eu ganho uma outra, depois de amanhã eu ganho outra, e depois de eu oferecer as canetas, eu vou para outro nicho de mercado, vamos começar a participar de licitações também que vendem lâmpadas, aí eu vou buscar aqui no comércio, aqui local, empresários que vendem lâmpada, empresas que vendem lâmpadas, e a gente vai começar a participar, onde nesse caso, se eu não quiser ser um empresário, eu vou ser um representante, um analista que é um consultor, né, que é um assessor. Então, eu vou prestar essa consultoria, eu vou prestar esse serviço de representação a esses empresários, onde eu ganho a licitação e eles entram com o quê? Com a entrega do produto, né? Ou pode ser de serviço, tá? Pode ser de serviço. Então, tem aqui um pequeno negócio aqui que faz serviços de reforma, que faz serviços de manutenção predial, que faz serviços de manutenção em elevador, que faz serviços de manutenção elétrica, enfim, aí eu vou localizando essas licitações que tem esse tipo de serviço, ganho a licitação e é o empresário aqui, que é meu parceiro, agora que eu fiz uma parceria aqui, que vai lá e vai executar esses serviços aí, né? Esses serviços aí que eu ganhei a licitação, tá? Então, não pense você que, não, você tem que ter uma empresa para ser analista de licitação. Não é nada disso. Você vai ter uma empresa se você quiser ser o empresário, se você quer ser aquele que, além de ganhar a licitação,
vai lá e executa o serviço. Vai lá e entrega o produto, tá? Também dá para fazer isso? Claro que dá. Mas se você preferir ser um consultor, não ter a obrigação de executar o contrato, não, então a sua obrigação é participar da licitação com as estratégias certas, com segurança, com qualidade, ganha a licitação. E aí o seu cliente que entrega o produto, que entrega o serviço, tá? Por isso que é importante a gente entender que a gente tem, ó, na etapa interna, como acontece a licitação, tá? Na etapa interna do órgão, ele vai ter uma necessidade. O órgão precisa de água, o órgão público, né, entidades públicas, precisa de café, precisa de móveis, precisa de serviços de limpeza, precisa de serviços de manutenção, precisa de serviços médicos, precisa de vacina, precisa de medicamento, todo tipo de objeto e de produtos que os órgãos precisam, órgãos de todo o Brasil, nascendo essa necessidade, eles vão então elaborar, eles têm uma etapa interna lá onde eles vão elaborar um processo administrativo, eles vão elaborar o edital, eles vão elaborar os anexos do edital, que é onde tem todas as regras, né? Como é que vai ser julgada a licitação, qual é a modalidade da licitação, que dia que vai ser julgado, né? Quanto que ele se dispõe a pagar, quais são os documentos que a empresa tem que apresentar para participar, como é que você tem que apresentar a proposta. Então a gente tem um edital que traz todas as especificações lá no exemplo que a gente começou no início desse podcast aqui da caneta. Qual é o descritivo da caneta, né? Qual é a cor da caneta? Qual é o perfil, o design da caneta, né? Como que vai funcionar? Então, todos esses critérios, ele escreve lá, que a gente chama de termo de referência, que é um anexo do edital. E aí a gente vai ler esse termo de referência, vai ver se o nosso cliente consegue atender, ou você sendo empresário, se você consegue atender, se você realmente tem aquela caneta para entregar, né? Se você consegue cumprir lá os prazos de entrega. E aí, vamos embora, vamos para cima, vamos participar, utilizando as estratégias do analista master para a gente conseguir sucesso nessa empreitada e vencer aquelas licitações. Então, aí que a gente começa, então, com uma licitação aqui, outra licitação ali, conforme a gente vai ganhando, a gente vai obtendo os resultados, tanto para os nossos clientes, né, quanto para nós também. E aí, claro, você vai firmando as parcerias. Então, eu fui lá na papelaria aqui do shopping, vamos participar de licitação? Falei com o proprietário. Ela se interessou. Claro que ela se interessou, né? A gente tá numa época, eu tô dando um exemplo aqui, né? A gente tá numa época aí que quem fica vivendo só de pessoa física, só de empresa privada, acaba passando por uma situação difícil, mas quem vende para o governo, não. Quem vende pelo governo não passa recessão econômica, não se preocupa com crise, porque todo santo dia a gente tem milhares de licitações, milhares de oportunidades em todo o Brasil. Então eu vou lá, eu ganho a licitação. Aí a proprietária aqui da papelaria fica super feliz. Ela vai falar: vamos embora, Flávio, vamos para a próxima, vamos continuar. Aí a gente faz até planos mensais, né? Vou falar um pouquinho aqui mais para você aqui como é que geralmente te cobra, né, por esse valor. Bom, o importante é que no dia da licitação, como é que você vai, como é que você vai trabalhar, como é que você participa. Então a licitação, ela tem uma etapa externa que é o dia do julgamento. É o dia onde a gente vai julgar, que é a prefeitura que vai julgar aquela licitação. Então essa licitação, ela pode ser presencial ou ela pode ser eletrônica. Via de regra é sempre eletrônica. Então eu vou entrar pelo meu computador, eu vou apresentar a proposta pelo meu computador, vai ter um dia que vai ser julgada essas propostas, vai ter uma etapa de lances, né, que a gente tem um pregão presencial, pregão eletrônico, tem uma etapa de lances, depois da etapa de lances vai para a etapa de habilitação, vai ver a documentação da empresa. Então muitas vezes você não está em primeiro lugar, mas quem pegou o primeiro lugar é uma empresa aventureira que não tem documentação. A gente vai lá, identifica o erro, mostra para o órgão e aquela empresa vai ser excluída, vai ser inabilitada, né? Ou muitas vezes é uma empresa aventureira que nem lê o edital e vai lá com uma proposta diferente do que o edital pediu, e aí essa proposta tem que ser desclassificada. Então os aventureiros a gente vai tirando do caminho e a gente consegue, assim, com essas estratégias, elaborar e conseguir contratos, fechar efetivamente os contratos com o governo. Bom, então, quando é pela internet, vai ser marcado um dia e horário. Então, por exemplo, no dia 5 de abril de 2021, a gente sabe que aquela data vai ser julgada a licitação às 8 horas da manhã. Quando for presencial, o edital vai trazer, olha aqui, Prefeitura Municipal de São Caetano, endereço, Rua Avenida Goiás, número X, sala Y. Aí eu sei que eu tenho que estar lá nesse dia e nesse horário,
onde eu vou levar os meus envelopes, tem um envelope contendo as propostas, no outro envelope contendo os documentos da empresa, e vai passar por um julgamento lá também, tá? Então, nesse dia da licitação, vai depender se a licitação é presencial ou se a licitação é eletrônica, mas eu já te adianto que mais de 90% das licitações são eletrônicas e são feitas via internet. Então você participa da sua casa, aí de pijama se você quiser, tá? Não tem câmera ligada, não tem nada. É uma participação que é pelo sistema, não vai ficar câmera, microfone, nada disso, é por chat de mensagem, tá? Então você pode ficar de pijama, de chinelo aí que ninguém vai te ver, não tem problema nenhum. E você traz esse conforto aí para sua comunidade, para o que você almeja. De repente você prefere trabalhar de casa, você prefere ter uma flexibilidade de horários, e tudo isso é possível dentro da carreira do analista de licitação, né? Trabalhar de casa, que nem a minha aluna Paola, né, está fazendo. Ela estava infeliz lá anteriormente com o emprego dela, e agora, já com essa bagagem, né, com as estratégias já corretas, ela já entrou, já se lançou no mercado, está trabalhando de casa, aí representando vários clientes, várias empresas participando aí das licitações lá da casa dela, tá? E feliz, isso é o mais importante, né? A gente tem um trabalho que traga para nós uma realização, uma felicidade, e essa é a parte mais importante, que, né, não apenas a parte financeira, mas a parte de realização pessoal também, né? Bom, e aí, pessoal? O que acontece que eu quero mostrar para vocês aqui? Então, é importante que você saiba, né, que você que quer se tornar um analista de licitação, que esse termo licitação, a compra pública, né, quando o governo precisa comprar alguma coisa, nós estamos lidando com um procedimento dentro do direito administrativo, né? Por isso que eu sempre começo, né, com os meus alunos masters, eu sempre tenho um módulo obrigatório onde eu obrigo eles a entenderem o básico do direito administrativo, porque isso faz toda a diferença na hora que a gente vai atuar na prática, né? É muito importante esse conhecimento. Por quê? Porque a maioria dos analistas de licitações, eles não são advogados, né? E não tem obrigatoriedade de ser advogado, desde que você tenha uma preparação, desde que você seja preparado numa linguagem fácil, acessível aos principais termos do direito administrativo, para que você possa sair na frente dos seus concorrentes, para que você possa saber analisar um edital com clareza, com facilidade, e utilizar tudo isso sempre dentro do interesse da sua empresa, da empresa que você está representando. Então a gente utiliza todos esses equipamentos, né, como equipamentos mesmos, que permitem que a gente consiga chegar mais longe, que a gente consiga analisar um edital com clareza, que a gente não tenha dificuldade no momento que a gente pegue um edital, que a gente consiga ler, tá? Então, primeiro mito, a primeira crença limitante que eu quero que você deixe de lado a partir de agora é sentir que talvez essa carreira não seja para você só porque você não é advogado. Não, isso é uma mentira, tá? É óbvio que tem muitos advogados que seguem a carreira do analista de licitação e tem muito sucesso, mas também inúmeros, milhares de alunos meus têm muito sucesso na carreira do analista e não são advogados, porque foram preparados dentro da rota traduzida do direito administrativo e não ficam para trás de ninguém. Conseguem ler um edital com clareza, conseguem utilizar as defesas administrativas com clareza, recursos, impugnações. Então, sempre que necessário, eles sabem exatamente qual equipamento usar e como utilizar. Não precisa para isso você ter diploma, não precisa ser advogado, só precisa de uma preparação correta que te leve, né, mais rapidamente a alcançar os resultados com o conhecimento, com a estratégia correta. Então, o que eu quero te dizer aqui a respeito do direito administrativo, né? Quando a gente, então, vislumbra aí a questão da organização pública, da organização administrativa do Estado, né? Então, a gente tem a divisão, tá? Vou trazer aqui dois conceitos para vocês. A gente divide em administração direta e administração indireta. Então, vou te dar um exemplo, tá? A administração indireta, por exemplo, da União, a gente tem a Presidência da República, a gente tem todos os ministérios. Provavelmente você já viu algum ministério, né? Lá, por exemplo, tem o Ministério da Economia, o Ministério da Cultura, né? Tem as secretarias. Então, toda essa estrutura, ela está dentro do que a gente chama de administração direta. Então, esses órgãos, eles precisam comprar
produtos, serviços e fazem licitações. Então você tem lá o Ministério da Economia, Ministério, enfim, todos os ministérios que a gente tem a Presidência da República, tem o Gabinete da Presidência, tem também as secretarias, tá? E além da União, a gente tem também os estados. Os estados têm tem o governo do estado aí onde você mora, que nem eu moro aqui em São Paulo, o governo do estado de São Paulo. E tem todas as estruturas, setores, secretarias dentro do governo do estado de São Paulo que fazem as licitações. E nos municípios também a gente tem as prefeituras, a administração direta dos municípios, a gente tem as prefeituras. E dentro das prefeituras a gente tem vários setores, né, que precisam todos os dias comprar produtos, contratar serviços e efetuar obras. E no Distrito Federal também, tá? Além disso, a gente tem a chamada administração indireta. Então, a gente tem autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas. Eu estou aqui só dando alguns exemplos, tá, pessoal? De alguns órgãos, por exemplo, aqui na minha cidade tem o IMES, que é uma autarquia, uma universidade municipal e que também faz as suas licitações. Precisa comprar como todo mundo precisa comprar, né? A gente não precisa comprar, eles também precisam comprar, contratar. Então, toda a sua necessidade que você tem, os órgãos públicos também têm necessidades. E aí eles precisam fazer essa licitação para conseguir fornecedores que queiram fornecer para eles aqueles produtos, aqueles serviços, fazer as obras, fazer as reformas, enfim, tudo que o setor público precisa, que os órgãos e entidades públicas precisam. E essas compras são muito maiores, porque não é só para o órgão. A prefeitura precisa comprar café para o servidor público? Precisa, mas também precisa comprar merenda escolar para dar para os alunos, para as criancinhas aqui que vão para a escola. E também precisa comprar remédio para distribuir para a população e também precisa comprar vacina. E precisa comprar tudo, tanto para os servidores, para o órgão, para o prédio administrativo funcionar, quanto para a população da cidade, do estado. Então, por isso que a gente tem disparados aí centenas de licitações todo santo dia, porque a gente tem essa estrutura que eu chamo de administração pública, que na verdade são todos os órgãos públicos e todas as entidades públicas do Brasil. E você não precisa ir longe. Se você sair aí na sua cidade, você for até sua prefeitura, você vai ver que tem todos os órgãos públicos aí, eles têm sites também, onde diariamente tem licitação. Tem compra, eles têm necessidades que não para nunca. Nunca vai parar. O governo público, ele nunca vai parar de comprar. O governo não para de comprar nunca, jamais. Então você tem a possibilidade de vender da sua casa todo santo dia e estabelecer uma carreira do analista de licitação, que é uma carreira que eu digo que escalar a carreira do analista de licitação, depois que você começa do jeito certo, que você trabalha do jeito certo, tá? Escalar vai até o infinito, que vai depender de você falar, não, eu já peguei muita licitação, então por mês o máximo que eu consigo participar de licitação são, sei lá, 30, 40, 50 licitações por mês. Mais que isso, se eu quiser pegar mais licitação, se eu quiser pegar mais clientes, aí eu vou ter que contratar um outro analista para me ajudar. Tem muito aluno meu que faz isso, né? Eles começam a trabalhar e chega no momento que tá com muito trabalho, e aí entre eles lá, eles lançam uma oportunidade e pegam outro analista master de licitações para fazer uma sociedade, né? Assim eles conseguem ampliar o rol de licitações que eles vão participar, porque a oportunidade tem todo santo dia. Então, trabalhando certo, trabalhando com honestidade, utilizando as técnicas corretas que vão aumentar o número de licitações que você vai ganhar, não falta trabalho, tá, pessoal? Então, é um nicho de mercado que não tem falência, porque o governo não abre falência, o governo ele continua comprando todos os dias, porque no dia que o governo parar de comprar, acaba o país, né? Como imagina, o Brasil falar, agora o governo faliu, a gente vai parar de comprar. Não tem como continuar, né? Tudo depende do governo. Então, todas as compras, as contratações públicas, nunca o governo vai fechar a porta e falar, agora a gente faliu, agora vocês se virem aí que a gente não vai mais fazer licitação. Isso não vai existir nunca. A licitação é algo eterno, ela sempre vai existir. Porque o governo sempre vai ter necessidade, porque todo dia os órgãos e entidades públicas têm uma necessidade. Precisa de um produto, precisa de um serviço, precisa de uma obra, precisa de uma solução. E é o mercado que dá, são as empresas que dão. Então, quem está acostumado, quem participa das licitações, sai na frente, consegue vencer mais licitações e tem uma oportunidade aí de um ramo infinito de participações, né? As licitações não vão acabar nunca.
Jamais, pelo contrário, todos os dias a gente tem novas oportunidades de compras e novas oportunidades. É aí que está a grande vantagem de ser um analista em licitações e conseguir escalar essa carreira, tá? Porque trabalho nunca vai acabar, pelo contrário, só vai depender de você de falar, opa, agora eu cheguei no meu limite, agora eu já estou satisfeito, satisfeita, não quero pegar mais clientes. Então, eu vou parar por aqui e vou ficar com esses clientes porque já me tomam aí todo o tempo aí do mês, tá? E eu quero ter um tempo para minha família, quero ter um tempo para poder descansar. Então, eu já estou aqui com uma carga de trabalho que já me atendeu, tá? Ou não, falar, não, quero ampliar, vou inclusive abrir um escritório de consultoria aqui, vou contratar um outro analista para me ajudar e a gente vai aumentar o número de participações e o número de clientes, tá? Então, fica na mão do próprio analista de licitação decidir como que ele vai escalar essa carreira. O fato é que, participando de licitações pela internet, todos os dias você consegue participar dessas licitações, tá? E aí também, eu queria aproveitar aqui, tá? Para passar essa imagem aqui, você que está ouvindo o podcast, tá? Se você já ouviu o podcast 1, você já viu quais são as formas do analista atuar. Então, só para deixar claro aqui, tá? Que a gente tem tanto a vaga de emprego, o analista que procura emprego, o analista autônomo, consultor, né, que tem várias empresas, representa várias empresas e vários nichos, e o analista empresário. O que é importante também que eu quero que você já saiba, né? Às vezes a gente fica preocupado, poxa, mas eu tô aqui, por exemplo, tô aqui em São Paulo, tá? Será que eu posso participar de licitações que o governo do Rio de Janeiro, o governo do Mato Grosso tá abrindo? Pode, sem problema nenhum. Então eu consigo pela internet participar de licitações no Brasil inteiro. Se for uma licitação presencial, também não tem nada de errado. Você pode pegar um avião e ir lá, mas hoje a maioria das licitações são eletrônicas, você não vai precisar ir até lá. Você participa da sua casa, de um pregão que está acontecendo lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, lá no órgão público do Estado do Rio de Janeiro, ou do Mato Grosso, ou do Acre, ou de Minas Gerais, né? Então, você pode participar de licitações do Brasil inteiro. E aí, claro, se é uma entrega de produto, o seu cliente, né, ou você, se você for empresário, vai entregar o produto lá no órgão que ganhou. Então, o órgão está em Minas Gerais, a entrega vai ser feita lá, não tem problema, manda para lá. Em vez de mandar para cá, calcula o frete e vai mandar para lá, né? Então, o frete é só o cálculo do frete que vai ser feito o envio. E se for uma prestação de serviço, então muitas vezes você pode ter clientes. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho um cliente de Minas Gerais, né, que ele quer participar das licitações de serviços lá em Minas Gerais e eu participo para ele normalmente aqui de São Paulo. Eu entro, pego a oportunidade de Minas Gerais, mando a proposta, ele ganha e ele entrega lá, ele fornece o produto ou o serviço, ele executa, tá? Então é a possibilidade de você participar do Brasil inteiro, não é só na sua cidade. É também na sua cidade, mas também em todo o Brasil que você pode fazer a participação em licitações aí e ter clientes também de todo o Brasil. Eu não tenho clientes só de São Paulo, eu tenho clientes do Brasil inteirinho, Brasil inteiro, né? Tem clientes de todos os estados, municípios, os mais diversos, mais variáveis. E a gente vai participando das licitações para esses clientes, tá? E eles entregam o produto, eles entregam o serviço, então isso também é bem importante, muito interessante. E essa daqui seria então as primeiras impressões que eu queria passar para você que está ouvindo esse podcast de como é que você pode começar e como é que você pode alavancar e estabelecer um plano de carreira aí por intermédio de participação de licitações para os seus clientes aí de todo o Brasil. Então, se você gostou desse podcast, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, de também deixar o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, ativa as notificações aqui no sininho para você não perder nenhum do podcast Analista de Licitação. Eu sou a professora Flávia Viana, um grande abraço para você e até o próximo podcast.